Que mais? A Georgia Palandi, apaixonada por quiropraxia e os benefícios que ela pode trazer para a saúde da população em geral. Já que ela deu esta deixa, a gente já trata sobre esse assunto agora aqui no programa Holofote, com aí a participação de você, telespectador, que tá ligadinho aqui na nossa live, e também, se você quiser, pode fazer perguntas ao vivo através do 2111 2133. Vamos lá, Georgia, vamos tratar sobre esse assunto que você gosta tanto aqui no programa Holofote. Se liga! Obrigado pela presença mais uma vez aqui no Holofote. A gente fica muito contente de você trazer todos esses aparatos, esses apetrechos, vamos dizer assim, para nos explicar a fundo, né, como a quiropraxia vai atingir, né, todo o nosso objetivo com um tratamento totalmente focado na nossa coluna. Eu tenho problema de coluna, estava conversando com você sobre isso, me permita chamar de você. É tão jovem e também a gente não tem toda essa formalidade aqui no programa Holofote, apesar de tanto conhecimento que você traga hoje aqui pra gente. Muito obrigado, desde já. Obrigado você, Kiko, pela oportunidade de trazer essa informação sobre a quiropraxia, né? A Vera também por abrir essa porta pra gente. Vera, beijo, com saudade de você, lindora, loura, linda. E eu acho que é um assunto que a gente tem que tratar com muita seriedade, né? Até porque 80% da população tem ou terá algum tipo de problema de coluna. Eu acho que um dos meus objetivos pessoais é diminuir esse número que a Organização Mundial de Saúde fala, Kiko. Mesmo porque ninguém gosta de viver com dor, seja uma simples dor que só incomoda ou aquela que te prejudica no seu dia a dia. Desde a dona de casa com um simples afazer de dentro de casa, como um chefe de família que não consegue trabalhar em seu escritório. Mas o que é a quiropraxia? Vamos falar sobre isso agora. É isso aí. Eu acho que assim, não tem nem por que você viver com dor, né? Porque dor é uma coisa muito limitante às vezes. Mas a dor ela é só uma mensagem do nosso cérebro dizendo que tem alguma coisa errada, Kiko. Então isso é uma coisa que as pessoas precisam ter em mente. Da mesma forma que, por exemplo, vômito, diarreia é uma experiência desagradável que a gente tem. Mas é uma resposta positiva do meu organismo. Sim. Por quê? Uma pergunta que eu te faço antes de falar sobre a quiropraxia, mas eu acho que essa é uma das melhores formas de falar da quiropraxia. Qual é o órgão mais importante do nosso corpo? Essencial para a vida, órgão. Órgão? Ai, que é? Apertei. Ai, que medo. Qual é? Cérebro. O cérebro controla toda a função do nosso organismo. O nosso coração, muitas pessoas talvez tenham pensado no coração. Mas o coração é uma bomba que está mandando sangue com oxigênio, os nutrientes para os órgãos, para as partes do corpo. Mas quando falta oxigênio através do sangue para o cérebro, aí a gente tem a morte cerebral. Então não tem vida ali. Então o objetivo da quiropraxia é ajudar o funcionamento do nosso cérebro, que está dentro do crânio, e a continuação dele que passa por dentro da nossa coluna. Porque ele sabe, ele tem a capacidade de se adaptar, ou se corrigir, ou então buscar o que a gente chama de cura. Né? Então a quiropraxia ela trata de disfunções articulares, que são pequenos desalinhamentos das nossas vértebras, que está presente na nossa coluna, porque elas geram uma compressão sobre a raiz nervosa, sobre o nervo, que manda uma informação para o músculo, para um órgão. E o problema desse pequeno desvio é que ele não gera dor. Então isso é uma coisa que as pessoas se questionam muito. Mas eu não tenho dor, eu não preciso de quiropraxia, não é para mim isso. Sim. Pelo contrário, você não escova dente, por exemplo, você não está só evitando uma cárie, ou só vai escovar o dente quando você tem uma cárie. Sim, um modo geral, saúde bucal. Exatamente. Da mesma forma que você falou da prevenção, né? Imagina, uma criança quando nasce, o médico já puxa o pescoço dele, gira e fica puxando ali. Esse é o primeiro trauma que a gente tem na nossa vida. E muitas vezes isso pode começar a desencadear depois de 10, 20, 30 anos com somatórias de estresse físico, químico ou emocional, que a gente pode estar falando um pouquinho sobre isso, que vai afetar o funcionamento do meu organismo como um todo. E um pequeno desvio como esse, gerando essa interferência na comunicação ao longo dos anos, junto com outros fatores, pode desencadear um problema de estômago, por exemplo. Não é uma dor, mas é uma gastrite, é uma cólica menstrual, é um zumbido no ouvido. Isso, muitas vezes, as pessoas não têm nem ideia que tem a ver com a coluna. Exatamente. Do que é. E muitas vezes eu acho que o brasileiro tem muito disso, de se automedicar. Né, Bastante. Isso camufla todo o procedimento, todo o processo de tratamento, de uma cura de um problema ou até de um diagnóstico. Exato. Né? Isso atrapalha muito toda a atuação de vocês, não é? Exatamente, não só nossa, mas até mesmo para qualquer outro profissional da área da saúde. Porque quando a gente toma um medicamento, o que está acontecendo? A gente está diminuindo muitas vezes um sintoma. E esse sintoma é uma coisa importante. Vamos falar da dor, né?
A dor ela é um sintoma que está presente, muitas vezes é o último dos sintomas a aparecer e que é o meu corpo dizendo, para de fazer o que você está fazendo porque está errado. Preste atenção. Ou então, se movimente. Ou preste atenção nesse movimento que você vai fazer porque eu posso travar a qualquer momento, que acontece com o Eu pessoal sei o que é isso, muito. Exatamente. Aqui sentado nesse mesmo estúdio, minha coluna já travou algumas vezes. E a gente tem que ter todo um jogo de cintura e não transparecer isso em um programa ao vivo. Mas já aconteceu de eu ter que falar, gente, olha, eu não posso virar pro meu convidado porque minha coluna trava. É uma Exato. dor insuportável, não é? Aham. A gente fala, né? É uma dor que você não consegue controlar e você não sabe que hora ela vai aparecer. Eu posso estar sentado aqui, até com uma postura correta, mas e o que eu fiz antes de sentar aqui? Ou que tombo Né? que você teve no passado que pode ter Isso, afetado como você hoje. estava me falando, até ia perguntar, como você estava me falando no camarim aqui nos bastidores, enquanto começamos a conversar sobre isso aqui no Holofote. Desde um tombo lá, o nosso primeiro tombo lá na nossa infância, quando estávamos engateando, a gente já pode colocar no currículo da nossa coluna que houve uma pequena lesão? Claro, e o seu corpo vai se adaptar muito bem a isso, porque como a gente estava falando, o cérebro ele tem uma capacidade de adaptação incrível. Sim. Você faz atividade física e o seu corpo se adapta a esse problema, a essa lesão. Ele vai se curar, vai. Talvez se você, por exemplo, fuma junto, o cigarro vai ajudar na piora do problema. Então, existem hábitos que a gente vai tendo, por exemplo, se você caiu, criou um pequeno desalinhamento do quadril. Vamos mostrar? Vamos dar um exemplo. Ele trouxe pra gente aqui. Aqui a gente está falando do quadril, da coluna. A coluna é dividida em 3 partes, a coluna lombar, a coluna torácica e a coluna cervical. Tá bom? Então, são algumas vértebras que foram feitas para ter movimento. Um tombo de pequeno. O quadril, ele tem movimento. Existe um certo jogo. Quando a gente está andando, ele fica fazendo isso. Todo esse nosso corpo... Todas as articulações Todas do nosso essas corpo. articulações podem apresentar lesões. Exatamente. Pequenos desvios, vamos falar assim, Sim. que são lesões. Desculpa até a minha ignorância. Não, viu? existe um nome específico para isso. Sim. Isso se chama complexo de subluxação vertebral. No caso da coluna, então Olha esse isso, vocês estão pequeno vendo em casa, gente? desalinhamento... Ó, vamos fechar mais um pouquinho. Faz para mim o movimento de um pequeno desvio, vamos dizer assim. Um outro Deixa ele pequeno fechar. desvio. Onde que você vai fechar? Denis, aí, vai. Ó, Um pequeno desalinhamento dessa Já vértebra foi. vai gerar, então... olha lá. É uma como coisa já pequena. saiu fora aqui, você tá vendo? Né? Como já saiu fora. Então, biomecanicamente, Kiko, isso daqui vai afetar o movimento, certo? Essa é a primeira coisa que afeta a subluxação. Segundo, e a mais importante, é o seguinte, uma pequena compressão sobre a raiz nervosa. E é isso daqui que vai gerar, então, um estímulo elétrico do meu cérebro para o meu órgão. E o passar do tempo que é o que vai determinar, muitas vezes, a lesão ou então uma disfunção de um órgão. Um exemplo que eu gosto de usar é, por exemplo, torácica 6, vértebra relacionada ao estômago. Um pequeno desalinhamento gera um hiperestímulo para o estômago, por exemplo, gera uma produção de ácido gástrico a mais, mas isso é pequeno, você teve um tombo de bicicleta aos 6 anos. 20 anos depois você já está no estresse da faculdade, trabalhar, ganhar dinheiro, então existe um estresse emocional que gera ansiedade, mais um hiperestímulo do estômago, da produção do ácido gástrico, mas até então nada de gastrite, nada de dor. Só que aí você começa a ficar mais sentado, aí sente aquele incômodo. Não é nenhuma dor, é um incômodo. Que você fala, nossa, tenho que me mexer. Isso daqui já é o primeiro sinal de que alguma coisa não está legal. E você vai ignorar, vai tomar um medicamento, mais estresse químico, porque você já está tomando café também bastante, e aí você tem a gastrite. Você fica tomando remédio, mais pra frente Camufla o problema. pode se transformar numa úlcera. E aí você nem sabe que o mal tá aqui nessa raiz. Exatamente, e a gente pode Você vai para corrigir outro isso. lado do seu organismo, vai lá pro estômago, mas na verdade o seu estômago tá recebendo um estímulo que não é dele, e sim da sua coluna. Que é alterado, exatamente. Então a quiropraxia busca a correção dessa estrutura. E por que não fazer isso desde pequeno? Quando eu tive esse tombo, que criou o desvio, que esse foi o desvio talvez primário, e depois a coluna afetou, se adaptou e agora está afetando isso. Olha como que é, gente. Ó, a Thaís Matheus tá aqui dizendo que máximo a nossa entrevista, adora quiropraxia, ela ama e indica para todo mundo realmente esse tratamento, né? Quando você, então, está falando sobre esta prevenção, então, quer dizer, eu não tenho dor nenhuma, né? O procedimento, o tratamento, não é o mesmo para quem tem dor, né? Quer dizer, é aquilo que a gente fala, evitar o remédio e sim prevenção, né? Como você também já citou. Exato.
Como é isso? Como é o tratamento para quem tem dores e para quem não tem dor e quer manter a sua coluna saudável? Os ajustes, que são as correções dessas estruturas, é feito muito de forma parecida com todas as pessoas, tá bom? Claro que existem técnicas diferentes para pessoas de mais idade, com 80, 90 anos, com caso de uma osteoporose. Mesmo porque todos podem fazer, todos Exatamente. podem passar por esse procedimento. Exatamente. Mas o que, nesse caso que você me perguntou, uma pessoa que não tem nenhum tipo de dor, a gente vai fazer uma anamnese, uma avaliação dessa pessoa. É importantíssimo. Exatamente, porque apesar dela não apresentar nenhum tipo de dor, ela pode ter outros sintomas, outros tipos de problemas que podem estar relacionados à coluna. Aí a gente vai fazer uma radiografia, tal, uma ressonância, se precisar. Mas o nosso principal vai ser a frequência por esse tratamento. Quem tem algum tipo de problema mais importante, limitante muitas vezes, essa frequência vai ser mais intensiva, porque vai ser uma correção. Quem já não tem nenhum tipo de problema, faz uma atividade física, tem um hábito saudável, a gente vai fazer uma estabilização dessa coluna. São estímulos para justamente melhorar essa biomecânica, melhorar o fluxo do sistema nervoso central e a gente trabalhar aí com equipe, junto com outro profissional, como educador físico, como fisioterapeuta, para que justamente a gente trabalhe o corpo como um todo. É um tratamento multidisciplinar. Exatamente. Então a frequência do tratamento para uma pessoa que não tem nenhum tipo de dor vai ser menor. Mas ela vai estar vindo, sendo corrigida isso e orientada os cuidados de prevenção, que seria o quê? Uma pessoa que usa a carteira no bolso de trás. Parece nada, né? Mas quando me olha de frente... me incomoda. Então. Me dói a polpa da bunda, gente. Vocês não têm noção. Me dá dor na coluna. Isso é verdade. Porque justamente isso é um dos fatores de causa e olha que eu não desencadear tenho o seu muito dinheiro na problema. carteira. Se tivesse muito dinheiro na carteira, ainda podia falar, né? Mas não tem. Mas mesmo assim, quer dizer, o cartão de crédito, o cartão do convênio, o talão de cheque fica na carteira ali, ó. Você já sentou assim já, né? Exato. Então o que acontece? Quando você está sentado normal é uma coisa. Quando você coloca a carteira no bolso Você de já trás, desviou. a sua estrutura está toda deformada, mas o seu corpo se adaptou a isso. Por aquele tombo que você teve lá na infância. Então, é uma coisa que o seu corpo se adapta. Gente, muito incrível isso que você está falando. É o que impressionante. a gente tenta trazer na quiropraxia é que a gente precisa corrigir a causa do problema e não o problema em si. Nós estamos falando da carteira, mas hoje em dia a gente pensa muito em quem o tempo todo está no celular. Eu não estou com o meu pescoço correto. O seu braço devia estar mais para cima. Aqui, o braço tem que estar mais aqui. Exato. Quer dizer, toda essa minha parte, o meu ombro, a minha mão, eles estão comprometidos em uma só função. Isso. Mexer os meus dedos no meu celular. Isso realmente é preocupante. Claro. E até mesmo o estímulo da sua cabeça estar fazendo esse movimento, você vai mudar e vai fazer com que a sua cervical, que deveria ter uma curva, que é a lordose, que é uma curva normal, né? Então, ela fique invertida. E essa inversão faz com que o peso da cabeça de 7 a 8 quilos fique sobrecarregando sobre a parte do trapézio. Nessa região. E aí você vai sentir aquela tensão, aquele peso no ombro muitas vezes. Antes se preocupava muito com o formato, a maneira que você sentava na mesa do seu escritório, seja para estudar na escrivaninha ou um escritório, e você teria que ter o teclado aqui numa posição, o seu monitor numa posição aqui, para que você possa ter uma melhor visão e você ter aí todo o desenho da sua coluna. Hoje, né, com o acesso à internet pelo telefone, a gente fica muito mais tempo do que ficávamos no computador no escritório. Isso. Quer dizer, muitas vezes, né, mais tempo no telefone do que conversando com uma pessoa. Não só no telefone, mas no computador, no carro, cozinhando. Então são várias posturas que a gente tem no nosso dia a dia que pode afetar. Exato. A forma como levantar, como carregar um peso, ninguém nunca ensinou isso. Eu acho que no Brasil, essa profissão que está crescendo, já existe há mais de 17 anos, 2 faculdades só no Brasil, né? Então é uma porção muito pequena ainda. Muito perto de tantos problemas que podem ser Exatamente. O nosso objetivo principal é criar essa prevenção, esse cuidado com a coluna desde pequeno, como os dentistas fizeram, conscientizando as pessoas que era necessário escovar o dente para ela não ter nenhum tipo de problema, né? Para que justamente a gente diminua esse número da população que tem esses 80% de problemas de coluna, né? Evitar a cirurgia desnecessária, evitar o uso de medicamentos desnecessário, né? E trazer realmente qualidade de vida. Esse é o principal objetivo da quiropraxia. Com certeza. Dessa melhor qualidade de vida, Marwa, a gente poder dizer que a região mais afetada seria aqui em cima, no torácico, ou então lá na lombar? Eu acho que a gente está tendo muito problema. problema. Hoje em dia, vamos dizer assim. A gente está tendo muito problema da região lombar e da região cervical,
né? Então, da Que é região onde lombar... fica mais a carga realmente. Exatamente, quando a gente está sentado, No caso ninguém do- senta como aqui, você diz, do senta peso do aqui. crânio, Exatamente. como Muita da gente nossa- dorme em má postura, fica no computador. Gente, é Então, horrível. são esses dois pontos que são os mais críticos hoje que a gente vê problemas, né? E muita gente fazendo cirurgia que muitas vezes nem precisaria É fazer uma desnecessário, cirurgia. quer dizer, corre um risco Exatamente. né, muito grande, mesmo Uhum. porque qualquer cirurgia traz riscos. Aqui, o que você tem para apresentar pra gente? Aqui eu É tenho... mais ou menos resumido um pedaço da nossa coluna? ou Isso, exatamente. anéis? Então eu vou pegar os dois extremos Sim. e um deles que é importante da gente explicar. Tá. É legal você ter aí uma noção em caso do que nós estamos tratando aqui. A quiropraxia vai realmente atingir aí toda a nossa coluna. Essa aí que é uma vértebra em estado Sim, normal. Ela tem um normal. amortecedor bem hidratado. Aqui. Ele é feito de 70% de água, 30% de cartilagem. Eu estava conversando sobre isso aqui no Holofote, desculpa te cortar, doutor, mas se a gente não ingerir muita água, como é normal e a gente precisa, eu com essa minha respiração meia aqui me deixando aí na mão, né, devido a esse tempo, a gente tem que tomar mais água, né? E aí tomando mais água, eu não sabia que a gente tem que hidratar cada anel da nossa coluna. Olha como a gente não tem essa noção. Exato. Quer dizer, entre o osso, desculpa se eu estiver errado, não, tá, sim. doutor? Querendo A saber vértebra. mais que você. A vértebra. É, entre uma vértebra e outra, a gente tem essa cartilagem. E essa cartilagem precisa de água. É isso. Exatamente. E movimento Gente, também. Claro, é incrível quando eu... Gente, a gente não tem essa É noção. óbvio, exatamente. Né? Então, Essa aqui é uma saudável. Exato. Sim. E é natural que as pessoas não tomem água, façam movimentos repetitivos hoje em dia. Uhum. E uma coisa bastante comum que a gente vê no consultório é a famosa hérnia de disco. A hérnia de disco é quando esse amortecedor, Vou pegar aqui, ele então. se rompe. Se você Aham. fechar aqui na minha, ó, a gente consegue ver, ó. Ó, então nós temos aqui a saudável, que é essa, vou dizer, verdinha, e a vermelha já tá com lesão. Podemos dizer Exato. assim? Esse amortecedor ele está saindo e aqui na lateral existe um exemplo então desse disco, desse amortecedor pressionando a raiz do nervo. Olha lá, gente, aqui onde tá vermelho, tá vendo, ó? E Então, essa pressionou e aí que você vai ter a dor. exatamente. Pode ou não ter a dor. Pode ou não. Esse é Esse o é o- grande problema. Esse é o grande assunto que a gente vai tratar aqui no Porque, por programa. exemplo, pode ser que você tenha uma hérnia de disco que você nem saiba. Sim. E ao longo do tempo, um dia que você travar de novo, aí começar a sentir adormecimento na perna, aí que você vai falar assim, não, agora tá na hora de fazer uma O bicho ressonância. tá pegando. Aí você assusta. aparece lá na clínica. Aí corre na clínica pra resolver o problema pra ontem. Sendo que você não buscou esse tratamento antes. Ele sabe do que eu tô falando, porque a gente conversou aqui e você sabe que eu tenho dor na coluna. Bom, E aí, aí, nós temos essa outra. E aí, naturalmente, existe essa formação de osso, que é a famosa artrose, que é a proteção do nosso corpo Quer dizer, dá pra você mostrar protegendo aqui, aí o ó, amortecedor. entre essa saudável, aquela que apresentou o problema, e agora aqui já tá agravado, ó. depois de 30, 40, 50 anos. E hábitos Sério? não saudáveis. Aham. Talvez um acidente de carro também possa será que promover tá isso em a menos minha? tempo. Destruída, tadinha. Exato. Ó, então tá vendo como a gente, quando fala sobre quiropraxia, a gente tá querendo tratar esse seu problema? E não somente camuflar e, tipo, tirar a dor? Na verdade, vai muito mais além disso. Essa é a melhor qualidade de vida para o nosso organismo e, claro, para o nosso dia a dia, né? Exato. Muita gente tem medo, na verdade, da quiropraxia e por Vou isso usar que elas mais? não Não, vão. posso Não, pôr pode aqui? deixar aí. Pode deixar em Adorei. qualquer lugar. Aham. Isso aqui. E eu acho que É legal quando os profissionais trazem material pra gente poder mostrar, porque aí, Uhum. muitas vezes em casa, a gente tá falando, mas você não tá atento. Ah, eu tô com dor porque eu dormi mal. Não, não é porque você dormiu mal, porque a sua coluna muitas vezes já tá assim, ó, ferrada já. Você Uhum. tem que correr atrás. Eu acho que mais uma coisa para exemplificar e terminar, não sei. Eu acho que como é que tá o tempo. Não, tamo tranquilo, Tá fica à tranquilo? vontade. Então, beleza. Tamo em casa. O que a gente... As pessoas devem estar se perguntando, beleza, importante, mas o que Uhum. faz um quiropraxista, né? Como é que ele vai Como ele corrigir vai esse atuar. problema? Exato. Sim. Então, nosso objetivo é encontrar subluxação e a gente faz isso através dos exames, de testes, de movimentos e do toque que a gente vai estar mostrando ali na clínica para justamente ela perceber que aquilo ali não tem movimento. Quando a gente mostra isso, é muito mais fácil para as pessoas visualizarem que ela tem um problema, ela tem ali, mesmo não tendo nenhum tipo de problema, e essa correção vai vir através das nossas mãos. As nossas mãos são capacitadas, são treinadas Sim. para identificar esse desvio e corrigir esse problema. Como que a gente vai fazer isso? Com uma leve pressão. A gente posiciona a mão
e faz a correção. Claro que um movimento muito mais rápido e preciso. Claro. Então é um movimento Aqui é um muito exemplo. específico que tem que ser feito por um profissional que realmente é qualificado em quiropraxia. Esse é outro problema que a gente encontra no Brasil. Exato. Quer dizer, qualquer um põe a coluna no lugar. Qualquer um instala a coluna. Qualquer um, isso aí até eu faço. Exatamente. Né? Mas eu estou fazendo corretamente, eu posso agravar o seu problema Muito mais. se eu não souber como agir. Exato. Então, os profissionais qualificados no Brasil hoje, eles têm uma associação, né, que é a Associação Brasileira de Quiropraxia, e eles precisam estar cadastrados ali. A correção, né, como a gente estava falando da quiropraxia, é feita com as mãos e muitas vezes as pessoas têm medo desse estalo. Falam assim, mas eu não vou lá, eu preciso, mas eu não vou lá porque eu tenho medo de estalo. É tão gostoso de... A gente tem uma outra técnica que utiliza esse instrumento. Esse instrumento, ele gera um estímulo de correção, né? Ele é, na verdade, uma correção e ele faz uma força muito pequena. É uma pressão? Exatamente. A gente vai ali, Não tem agulha, faz vários não testes. tem Não. choque, nada. São 14 quilos de pressão direcionada sobre um segmento. E esse cliquezinho que a gente ouve, empresta a sua mão. Claro, É uma coisa muito sutil. realmente. Que muitas vezes uma pessoa com osteoporose severa, a gente vai estar trabalhando essa técnica. Então as pessoas não precisam ter medo de fazer quiropraxia. Existe a técnica específica para aquele profissional. E outra, E o essa é a profissional vai saber importância. atuar. Exatamente, se o profissional é formado, Sim. com conhecimento. Claro. Então por isso que eu recomendo as pessoas a procurarem no site da quiropraxia.org.br, qualquer lugar do O Brasil. Denis vai colocar lá pra gente? Não, esse não tem, mas é Ah, quiropraxia.org.br. Tá, né? pode Lá no meu também. site também já está falando sobre isso, qualquer Mas você pessoa pode pode colocar, procurar. por favor, os dados do doutor e Sim. também o site, né? Quirocer.com.br, Isso. tá? Ou o telefone também, 3441-4957 ou 99383-3788 também. Exato. Você pode obter informações, está aí no seu vídeo para você, não é? Porque é muito importante você passar por uma avaliação, ele conhecer o seu organismo e saber qual é a melhor técnica dentro da quiropraxia para tratar aí da sua coluna e ter aí uma melhor qualidade de vida. É isso mesmo? É isso aí, Kiko. Aprendi direitinho. É isso aí, falou bem. Não errou Mas não nenhuma vez adianta a gente quiropraxia. aprender e não colocar em prática no nosso dia a dia, né? Ele já, com certeza, na hora que acabar aqui a nossa entrevista, vai me puxar a orelha e falar, ó, você precisa ir lá pra gente fazer uma avaliação. Exato.